Olá, nono ano! Hoje a nossa videoaula de ciências é na apostila página 17 e nós vamos falar sobre o ciclo evolutivo das estrelas. Vamos lá, acompanha comigo. Ciclo evolutivo das estrelas. Quando olhamos para o céu à noite, não imaginamos que aqueles pontinhos luminosos e tão singelos são, na verdade, gigantescas bolas incandescentes. As grandes distâncias que nos separam das estrelas nos permitem enxergá-las apenas como pontinhos de luz distantes. Mas se considerarmos a nossa estrela, o Sol, já poderemos ter uma ideia de como as coisas realmente são. Como surgiu o nosso Sol? Do que ele é feito? Por quanto tempo uma estrela permanece brilhando? Esses são questionamentos que nos levam a estudar e refletir sobre o ciclo evolutivo das estrelas. Apesar de durarem muito tempo, elas não vivem para sempre. Elas nascem, crescem e algum dia morrem. Isso faz parte da natureza e da interação da matéria com a energia. Nós não conseguimos acompanhar o ciclo evolutivo de uma estrela, pois ele pode durar centenas de bilhões de anos. Vamos acompanhar aqui embaixo, ó. As estrelas, como o Sol, surgem em decorrência da ação da gravidade, que aproxima a poeira e os gases, formando uma massa que atrai cada vez mais poeira. Essa junção inicia a fusão de átomos pequenos, tornando-os maiores e liberando energia, que é a radiação. Essa fusão de átomos, inicialmente de hidrogênio, seguida da liberação de radiação, desencadeia mudanças na composição química, na massa e no brilho das estrelas. Para entender como nasce uma estrela, vamos pensar na formação do Sol, que ocorreu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, primeiramente como matéria-prima. Ele precisou de matéria que existe entre as estrelas, conhecida como meio interestelar. O meio interestelar é composto de gás contendo átomos e moléculas isolados, hidrogênio molecular, monóxido e dióxido de carbono, água, amônia, entre outros, além de minúsculos grãos de poeira. As poeiras estelares são constituídas de vários elementos, alguns são constituintes orgânicos, isto é, base de carbono. Existem outros tipos de nebulosas, as nebulosas escuras e as nebulosas de emissão. As nebulosas escuras bloqueiam a luz de outras estrelas e as nebulosas de emissão brilham em virtude da excitação da radiação de estrelas próximas. Nós vamos falar sobre as nebulosas aqui, ó. Sabemos que o meio interestelar existe porque visualizamos um conjunto de matéria chamada nebulosas de reflexão. Esse nome é dado porque elas espalham a luz de estrelas próximas. Essas nebulosas são chamadas de berçários estelares, pois são regiões do espaço onde ocorre o nascimento das estrelas e onde existe grande concentração do meio interestelar. Agora que já descobrimos onde veio a matéria que formou o Sol, o que falta? É preciso que essas nuvens de poeira e gases frios colapsem, isto é, sejam atraídas em uma região central, formando núcleos densos e frios. Para isso, é necessário que esses núcleos tenham temperatura baixa, aproximadamente 10 K ou menos 263 graus Celsius, pois assim a força gravitacional supera a pressão de expansão do núcleo da nuvem. Se o núcleo estiver a uma temperatura mais alta, os átomos e moléculas estarão agitados, aumentando a pressão e impedindo a força gravitacional de colapsar a matéria e formar as estrelas. A junção dos gases e da poeira contidos na nebulosa ocorre pela ação da gravidade. É essa junção que resulta na formação da estrela, e é a quantidade de matéria disponível na nebulosa que determina o ciclo evolutivo dessa estrela. Se a nebulosa for composta de partículas pesadas, as estrelas evoluem de forma mais rápida, devido às suas reações explosivas, e com isso têm vida mais curta. E se ela for composta de partículas leves, as estrelas podem não atingir temperatura que possibilita o início da fusão do hidrogênio. Para que uma estrela nasça e inicie seu ciclo evolutivo, é necessário no mínimo que a temperatura seja baixa, que haja gases e poeira cósmicas em grande quantidade e que essa matéria entra em colapso.
Vamos para a próxima página. Saiba mais. Júpiter quase uma estrela. Júpiter apenas não acumulou massa suficiente para se tornar uma estrela. Na verdade, estima-se que seria necessário no mínimo 10 vezes mais massa. Mesmo assim, 25 mil quilômetros abaixo do seu topo gasoso, a pressão atinge a respeitável marca de 3 milhões de vezes a pressão na Terra ao nível do mar. Classificação dos ciclos da evolução estelar. O ciclo evolutivo de uma estrela pode ser dividido em 4 etapas: protoestrela, pré-sequência principal, sequência principal e estágios finais. Se vocês colocarem aqui, esse QR Code aqui no celular de vocês, vocês vão acompanhar essas etapas aí na telinha do teu celular. Protoestrela. Para que o Sol pudesse se formar, seu núcleo denso começou a colapsar mais rápido na parte interior do que nas partes externas, aumentando sua densidade. Esse momento corresponde ao surgimento de uma protoestrela. O tamanho da protoestrela é algumas vezes maior que o tamanho de uma estrela. Pré-sequência principal. Quando uma protoestrela cessa o acréscimo de massa no seu núcleo, ela se torna uma estrela pré-sequência principal. Isto é, ela consegue fundir hidrogênio, transformando em hélio. Isso ocorre quando a temperatura da estrela se aproxima a 10 elevado a 7 K. A fusão de hidrogênio gera uma grande quantidade de energia e isso gera uma pressão dentro da estrela, parando a sua contração. Sequência principal. Quando o núcleo da estrela pré-sequência principal atinge temperatura para realizar a fusão de hidrogênio com hélio em relações nucleares estáveis, ela se torna uma estrela de sequência principal. A maior parte da vida de uma estrela se passa na sequência principal. O tipo de estrela e a duração de sua vida dependem da sua massa. Quanto mais massa ela tiver, mais rapidamente começa a fusão de hidrogênio. Por exemplo, uma estrela com 15 vezes a massa do Sol começa a fusão nuclear de hidrogênio em hélio, 1 milhão de anos depois que virou protoestrela. Uma estrela com 5 vezes mais massa que o Sol começa a fusão algumas dezenas de milhões de anos depois que virou protoestrela. E por último tem o estágio final. O estágio final de uma estrela dependerá de sua massa, mas basicamente elas podem se transformar em anãs brancas, estrelas de nêutrons ou buracos negros. Igual vocês estão observando o desenho aí, Página 19. Descrição dos ciclos da evolução estelar. Para entendermos como funciona a evolução de uma estrela, usaremos como base de nosso estudo o Sol e a sua massa. Vamos comparar as diferentes estrelas utilizando a massa do Sol, que chamaremos de M-Sol, relacionando a evolução estelar e cada protoestrela com sua massa. Então vamos lá, inferior a 0,08 massa Sol. Para uma protoestrela com uma massa inferior a 0,08 m-Sol, a força gravitacional não produz energia suficiente para fundir hidrogênio em hélio. Com isso, corpos com massa inferior a esse número não se transformam em uma estrela. Protoestrelas, nessa condição, são chamadas de anãs marrons, e seu destino é esfriar vagarosamente durante centenas de milhões de anos. Massas entre 0,8 m-Sol e 0,45 m-Sol. Quando uma protoestrela tem massa igual ou superior a 0,08 m-Sol, ela contém energia suficiente para fundir hidrogênio em hélio, passando assim para uma estrela na pré-sequência principal e posteriormente na sequência principal. Como a massa é inferior a 0,45 m-Sol, essa estrela não tem massa suficiente para que a sua força gravitacional forneça energia para fundir o hélio em outro elemento. Por ser mais pesado que o hidrogênio, o hélio passará a se concentrar no núcleo. Por sua vez, por ser mais leve, o hidrogênio ficará numa região mais superficial nesse ponto. A pressão de radiação que evita que a estrela colapse vencerá a força gravitacional e a estrela expandirá virando uma gigante vermelha. Com o tempo, a estrela vai esfriar e colapsar novamente sem realizar a fusão do hélio. A partir desse ponto, ela se tornará uma anã branca com núcleo de hélio.
Massa entre 0,45 mSol e 10 mSol. Estrela na sequência principal com massa entre 0,45 mSol e 10 mSol, faixa que se encontra o Sol, queimam quase todo o seu hidrogênio. O hélio se concentra no núcleo e o hidrogênio na região da superfície. A pressão de radiação que evita que a estrela colapse vence a força gravitacional e a estrela expande, virando uma gigante vermelha com núcleo de hélio. A estrela esfria e colapsa novamente. Enquanto ela está colapsando, a força gravitacional age, aumentando a temperatura do núcleo até alcançar energia suficiente para provocar a fusão do hélio, gerando átomos mais pesados como o carbono e o oxigênio. Começa então um novo ciclo de fusão de átomos mais simples em átomos mais complexos. O núcleo dessa estrela começa a ser preenchido com átomos de carbono e oxigênio. O hélio mais leve começa a se concentrar nas camadas mais externas da estrela. Depois de um tempo, a pressão de radiação supera novamente a força gravitacional e a estrela expande novamente, tornando-se uma estrela supergigante vermelha com o núcleo formado em carbono de oxigênio. Com o passar do tempo, essa estrela supergigante vermelha novamente esfria e colapsa. Ela para de colapsar quando a força gravitacional se iguala à pressão da radiação. A força gravitacional não tem energia suficiente para realizar a fusão dos átomos de carbono e oxigênio. Estrelas nessa situação são conhecidas como anãs brancas com núcleo de carbono e oxigênio. Massa entre 10 mSol e 25 mSol. Uma protoestrela com massa entre 10 e 25 mSol passa direto para a sequência principal, funde hidrogênio em hélio e, como as estrelas anteriores, torna-se uma supergigante vermelha. Essas estrelas esfriam e colapsam novamente quando a pressão se irradia vence a força gravitacional. Em virtude da grande massa dessa estrela, a força gravitacional produz energia suficiente para aumentar a temperatura do núcleo do hélio, provocando sua fusão e gerando átomos mais pesados. A energia é tanta que ocorre uma sequência de fusões de átomos. Hélio se funde em carbono e oxigênio se fundem em sódio. Sódio se funde em magnésio se funde em silício e enxofre. E por fim, silício e enxofre transformam em ferro. A estrela não está formada por camadas de cada elemento, com os elementos mais pesados nas camadas mais internas e com o núcleo de ferro. Com o passar do tempo, o preenchimento do núcleo da estrela não tem energia suficiente para fundir o ferro. A pressão e radiação torna-se muito intensa nas partes externas e a força gravitacional torna-se intensa no núcleo. Nesse ponto, a estrela explode, formando o que chamamos de supernova, e o núcleo colapsa, formando, por fim, uma estrela de nêutron. Massa entre 25 m e 100 m. Estrelas extremamente massivas, com massa entre 25 e 100 m, tornam-se supernovas e seu núcleo supermassivo colapsa até formar um buraco negro, igual vocês estão acompanhando aqui no desenho. Página 21. Você sabe o que é um buraco negro? Trata-se de certas regiões no espaço onde a gravidade puxa de uma forma tão absurda que nem mesmo a luz escapa desses monstros espaciais, e por isso você não consegue enxergar nenhum deles, pois eles são invisíveis. A formação de um buraco negro acontece quando uma grande estrela morre e simplesmente é implodida, fazendo com que a sua densidade se torne infinita com o acúmulo da massa em um único ponto. Igual você está observando aqui, ó, essa imagem são buracos negros, objetos celestes muito massivos. Agora aqui embaixo, classificação das estrelas, a coloração. As estrelas podem ser classificadas pela sua cor, que chamamos de característica espectral. A temperatura da estrela determina a sua classificação. Nessa forma de classificação, temos as seguintes classes: classe O, classe B, classe A, F, G, K e classe M. Estrelas classe O são muito raras. A maior parte da radiação emitida por elas está situada na região do ultravioleta. Então, a cor convencional dela é o azul. A estrela classe B são estrelas com alta luminosidade, com temperaturas entre 10.000 K e 33.000 K. Ela tem a cor convencional dele entre azul e o branco.
A classe A, ela representa uma grande parte das estrelas no céu vistas ao olho nu. A sua cor é o branco. A classe F são estrelas com temperaturas entre 6.000 K e 7.500 K. Sua cor convencional é o branco também. A classe G, o nosso Sol faz parte dessa classe, né? E a sua cor convencional é o amarelo. A estrela K são estrelas gigantes e a sua cor prevalece ao laranja. A estrela classe M são as estrelas mais numerosas do céu. Aqui se enquadram todas as anãs vermelhas e a maioria das gigantes e supergigantes. A sua cor convencional, então, é o vermelho, igual vocês estão observando aqui no quadro, ó, de vocês aí no celular. Logo em seguida, galerinha, tem as atividades, então, aí para vocês fazerem na apostila e no caderno de atividades. Eu vou passar certinho para vocês lá no grupo. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje e até a semana que vem. Tchau, tchau!